Bom, nós voltamos a falar sobre o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, aos 67 anos, após ser baleado durante um discurso nesta sexta-feira em Nara. O repórter correspondente Luca Bassani trazendo as últimas informações. Para quem não viu, para quem ligou a TV ou rádio agora, Luca, ele foi baleado durante um ato de campanha. Exatamente, Tiago. Nós temos no domingo eleições legislativas no Japão e Shinzo Abe, que desde de 2020 saiu do cargo, mas continua sendo um dos políticos mais influentes do país, estava fazendo campanha para os seus correligionários na cidade de Nara, que fica perto de Osaka, perto de Kyoto, né, uma população de quase 400 mil habitantes. A gente vê que ele foi atingido no peito e no pescoço por uma arma caseira, um homem de 41 anos que, pelo que mostra agora, tinha contatos com o Exército, foi parte do Exército e da Marinha por 3 anos, ou seja, tinha algum tipo de experiência militar com armamentos. O que chama a atenção nesse caso não é só a grande importância de ser um dos principais primeiros ministros da história do Japão, mas também por se tratar de uma arma caseira, como ele fez isso. O Japão, só para terem uma noção, o controle de armas, a posse e o porte é muito rígido e nós temos menos de 10 mortes, em média, por ano, causadas por arma de fogo em um país de mais de 130 milhões de pessoas. Então, o que chama a atenção é o ato ser violento, o ato de ser feito com uma arma caseira e também a importância do primeiro-ministro. Foi o mais jovem primeiro-ministro da história do Japão pós-Segunda Guerra e também o mais longevo. Ficou entre 2006 e 2007 e depois conseguiu fazer uma retomada ao poder em 2012, ficando até 2020, em momentos muito importantes. O Japão vive uma recessão depois da crise de 2008, ele recuperou a economia, também foi o primeiro-ministro na época do tsunami que atingiu o Japão, destruiu a usina de Fukushima, ou seja, uma crise interna muito grande, além, é claro, da questão do Covid-19, a questão que ele teve também, e na época também que foi o candidato, Tóquio foi candidato das Olimpíadas, foi um dos grandes embaixadores dessa causa. A gente vê que a população mundial, principalmente os líderes mundiais, estão muito comovidos, acreditam que sim, tenha sido motivado por um ódio político. Ainda não se sabe ao certo as motivações e nas próximas horas a polícia vai atualizando, mas de qualquer maneira a gente vê que realmente é algo que chocou todo mundo, exatamente pelo fato de ser um país com pouca violência relacionada à arma e também um dos países mais pacíficos, pelo menos na Segunda Guerra, faz grande diplomacia, também não tem um histórico muito ruim de violência política. O Japão tem dois partidos bastante fortes, o partido Shinzo Abe, inclusive conservador nos costumes, e liberal, nacionalista, o chamado Partido Liberal Democrático, e a gente vê que o mundo está atônito por enquanto. Grandes líderes mundiais já escreveram suas manifestações, mandando condolências à família e também ao povo japonês para que tenha força nesse momento tão difícil de sua história. Luca Bassani, daqui a pouco você vai voltar com outros detalhes, assim que tivermos informações sobre motivação, você vai voltar. Agora, girando os nossos comentaristas, começando por você, Cristiano, a gente até falava fora do ar aqui, foi o pior ataque contra um político dentro do Japão, desde pelo menos os anos 30, e em um ato de campanha, isso que é o mais grave, né? Sem dúvida, Tiago. Extremamente lamentável o que aconteceu. Nossas condolências aí ao povo japonês. E isso nos traz a preocupação dentro do cenário eleitoral brasileiro. Nós já tivemos na última eleição nacional um episódio semelhante da facada recebida pelo presidente Bolsonaro. E nós estamos vivendo um momento de paixões políticas muito exacerbadas. E aí a importância de ter a separação do joio do trigo. Ter a separação entre a manifestação livre de ideias, de posições, a defesa apaixonada até muitas vezes de posições políticas, de atos completamente bárbaros como esse, que devem ser rechaçados de toda forma. Então é importante que a segurança dos candidatos a presidente da República seja reforçada através da Polícia Federal e que a sociedade, de alguma forma, tenha muita consciência da importância de se separar a disputa política, o embate político de situações gravíssimas como essa ocorrida. Amanda? Eu concordo totalmente com o Cristiano, e eu acho que essa fronteira entre esses debates políticos apaixonados e quando isso chega às vias de fato vem ficando cada vez mais tênue e há um risco muito grande aqui nas eleições do Brasil. Eu pensei exatamente nisso no que disse o Cristiano, pelo óbvio atentado que
atual presidente da República sofreu quando ainda era candidato em 2018. E isso, gente, em última instância, é um ataque à democracia, tanto que sofreu Jair Bolsonaro em 2018, como que sofreu ontem o Shinzo Abe no Japão. Ele estava num ato de campanha, fazia um discurso, quem o atacou foi um ex-integrante, um ex-membro da Força Marítima de Defesa do Japão, ou seja, um ex-militar, um ex-membro da Marinha, e diz que fez isso por discordâncias políticas, por estar insatisfeito com o ex-premier japonês. Então, quer dizer, uma discordância política que motiva um ataque. E isso nos traz a esse pleito no Brasil, que já é um pleito movido por muitas paixões políticas e por algumas situações pontuais que já aconteceram. A última delas foi ontem, nesse comício da Cinelândia, do ex-presidente Lula, com o candidato a vice, Geraldo Alckmin, em que houve uma explosão ali, um artefato explosivo caseiro feito que antes do ato começar, antes do ato de campanha ou pré-campanha começar, aquilo explodiu perto ali dos banheiros. Já havia acontecido em outros atos, em outras manifestações, atos de pré-campanha dos quais o ex-presidente Lula participou. Então, quer dizer, a gente tem que ficar muito atento para que isso, primeiro, a segurança dos candidatos, que é uma preocupação de todos eles, e, em segundo lugar, com essas burlas, as normas de segurança, pessoas que conseguem furar esse bloqueio e efetivamente se aproximar desses candidatos. Então, é um ataque à democracia, eu acho que tem que disparar todos os sinais de alerta possíveis. Olha, o Japão tem uma história complicada, né? No início do século XX, o Japão travou guerras contra a Rússia, contra a China. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão tentou criar um império ali na Ásia de uma forma muito violenta. Vamos lembrar que na Segunda Guerra Mundial os japoneses inventaram os kamikazes, né, que é aqueles pilotos que se suicidavam para destruir navios inimigos. Depois, quando perdeu a guerra, porque levou 2 bombas atômicas no seu território, o Japão ficou proibido de ter forças armadas, só podia ter as famosas forças de autodefesa. E aí continua aquele equilíbrio complicado ali na região da Ásia, né? A gente tem a Coreia do Sul, Coreia do Norte, sempre ali do lado uma da outra, ameaçando eclodir uma guerra. A dinâmica da China versus Taiwan contando com a proteção americana. Então, ali é um ambiente complicado. O Abe Shinzo foi o primeiro político japonês que conseguiu mexer na Constituição japonesa para voltar a armar o país, né? Ele era membro de um grupo político conservador, como os meus colegas comentaristas disseram, é difícil a gente não lembrar do atentado sofrido pelo presidente Bolsonaro em 2018. Mas quando a gente fala de atentado, quando a gente fala de democracia, vamos lembrar que tem um passo que precede essa violência política, que é a violência verbal. Quando você caça o direito de oponentes políticos de falarem, quando você demoniza o discurso deles, quando você diz que tudo que o seu oponente fala é discurso de ódio, que ele deve ser calado, censurado e bloqueado, você está caminhando em direção a um ponto em que você conclui naturalmente que o seu oponente político não deveria nem existir. Então, vamos lembrar que o combate ao extremismo, o combate à violência política, começa pelo combate a essa censura, a mordaça durante o debate político.